porque hoje, senhoras e senhores, uma convidada de garbo e elegância nesta programação. Aqui está ela, Marília Gabriela. Olha, eu achei que nunca esse momento aconteceria em minha vida. Eu também não acreditava. É um milagre, é um milagre. Eu sei por quê. Por quê? Eu sei por quê. Eles iam achar que eu ia afinar, porque me pegam na não, rua, não. me alugam, Não. fazem o diabo comigo e falaram, Não é. vai vir aqui se prestar esse papelão. Não é isso. É devido porque... à categoria. Mas a Exatamente. Marília é corajosa. Lá vem ela, lá vem ela. Não é coragem, é assim. É a categoria. A vida você pode conseguir várias coisas através do dinheiro e do poder. Certo? Você consegue várias coisas. Bastante. Mas prestígio, É difícil. você entrevistar a Gabi é um prestígio. É um negócio que não Verdade. tem valor. É verdade. qualquer Gabi. um. Não é Vamos baby. aplaudi-la. Não é baby. Não tô Não, querendo ser vai baby. ser, É sério. vai É sério. É verdade. É sério. Não é baby. É sério. É sério. Tô falando sério. Muito obrigado por você ter vindo, viu, Gabi? Muito obrigado mesmo, de verdade. Eu adorei o convite. Esse humilde programa. Me sinto renovada quando sou convidada para um programa desse tipo. Eu acho vocês formidáveis, acho inteligentes, engraçados, malditos. Acho que Malditosão. malditos mesmo, fazem uma coisa. Canalha, né? Canalha. Não, canalha eu não vou chamá-lo. Já chamaram você o suficiente Só de alguns. Canalha. Hã? Não vou chamá-lo de canalha. Não, a irreverência. Eu acho que a irreverência é produto fundamental para se chegar a um raciocínio inteligente, rir de si mesmo. É uma coisa inteligente, importante. Vocês fazem isso especialmente. Já fui vítima, me diverti com vocês, porque também não me levam muito a sério. Então, Mas você ficou brava com o Vesgo? nem um pouco. Da brincadeira lá do... Imagina, o Vesgo Seu me filho. beija o ombro da ela deu vez. risada. E agora ele precisa renovar a piada, que É. já me encontrou três vezes. Três vezes. A eu mesma não piada. adianto. Aliás- Eu mesma já me adianto e falo, o Reinaldo Nequino é o terceiro filho. Como ela é boa, não? Já até sabe, né? Ela é, né, Silvio? É muito boa. Dancei no programa do Teleton com ela. É isso aí. Ela cantou a música Emoções, do Roberto Carlos, e nós dançamos aquela música. Você lembra, Marília? Se lembro, você dança tão bem. Ai, Silvio. eu pisei no seu pé? Nem um pouco. É que o seu é maior que o meu. Essa é outra coisa. É Eu outra sou um piada. sapatão sem tamanho. Não, porque eu sei que ele é uma mulher alta e tem um pé grande, não é verdade? Calço 41. Tá é vendo? brincadeira. Eu calço Tendendo 39. a crescer, porque você sabe, né? Com tanto de exercício, tênis, etc. Esse pé vai crescendo. Quanto você calça? Eu calço 40. Pena, hein? 40. Parece É verdade. mau sinal. É verdade. Depois eu mostro o meu vulcabras pra você. Comercial. Muito bem, Thiago. Mas você sabe que nós temos o momento Gabi. Ai, Temos. É a Sabrina. Não sei se você não viu. é porque eu assisto. Ela sempre. faz mais perguntas que mas- você no programa inteiro. É, É que eu faço muita pergunta, eles estão chamando de Marília Gabriela. Não deixa Já o cara notei, responder. Já percebi É. que você faz perguntas. Vai, Sabe quem foi meu metralha. professor, Marília? Não. O seu sogro, o Reinaldão, o Patão. Jura? Você foi aluna dele Professor de onde? química. Em Rio Preto? Não, no ângulo lá de Penápolis. Eu sou de Mesmo? Penápolis. É verdade. Você sabe, vou contar uma coisa pra vocês. Eu estou chegando de viagem. Eu fui para os Estados Unidos, depois fui para o Oriente Médio e na volta passei por Londres. Aí, em Londres, umas pessoas me paravam na rua, levei um susto. Falei, você conhece daqui portugueses. Portugueses, turistas portugueses, que turista brasileiro não pode chegar em Londres, que tá caro pra diabo, uma coisa horrorosa. Não consegui ficar muito lá. Mas de repente eu tô subindo a escadaria, aquela escada rolante do metrô. Aí vem um carinha correndo, desculpe, eu quero falar com você, eu sou seu fã, tal, tô morando aqui, fui aluno do Patão. O Patão. E ele chama, um rapaz chamado André Frigério, tá trabalhando num restaurante lá, turma de Birigui tá por lá. É, Birigui é do lado de Penápolis. É tudo, Aí, é verdade, Birigui é do lado de Penápolis.
Aí o Patão pegava, eu tinha o caderno da Clique, tinha com a capa do Reinaldo Giannichini. Ele falava, meu filho, eu olhava pro Patão e falava assim, putz, cara feio, vai ser pai dele. Aí eu falava, mentira. Aí eu não é fui ver feio, quando... não. O Patão é gordo. Ah, é gordo, mas não é feio, Mas, pô. mas ele é feinho sim, perto do Reinaldo. Ah, bom, Ele perto do Reinaldo Giannichini é complicado. Eu sou feia perto dele, pô. E você vai muito pra Birigui? Já foi? Não, fui uma vez. Pô, não tem voltei nada pra mais. fazer em Birigui. Não tem Gabi vai fazer em praça. Birigui. Os sogros dela Fala pra moram mim. lá. Coreto, a praça. Eles costumam vir, eles é que viajam, Eles é mais que- fácil pra eles. Vêm mais ao Rio e a São Paulo. Eu fui uma vez pra lá, foi bem legal. Mas o Johnny ainda não era conhecido. Ele era modelo na época. É. Que o pai, que eu A estava- manjada na época era eu, só. É. E aí eu fui visitá-los lá, adorei, fiquei na casa da família e tudo, mas não voltei mais lá, não. Agora acho que fica impossível, porque imagina quando chega o Johnny em Birigui. Birigui é não para, pequenininho. né? Birigui é pequenininho. Muito bem, mas tem alguma pergunta sem ser essa? Vai, Gabi, vai, Gabi, Eu vai. tenho. Hein, Gabi? Vai, Vai, Gabi. Gabi. Gabi Eu assisto japonesa. todas as entrevistas. Qual que foi, assim, a pessoa que mais tentou fugir, assim, que não aceitou algumas perguntas? Olha, no geral, as pessoas Lisa, não uma pessoa fogem. lisa. Quer dizer, hoje em dia, eu tenho um jeito de fazer perguntas, ou de conversar com as pessoas, ou... as pessoas confiam em mim, então não tem por que fugir. Eu não estou ali para derrubar ninguém. Normalmente ninguém foge. Acho que uma ou outra vez alguém pediu para não falar sobre um assunto qualquer que fosse penoso e eu concordei, porque eu acho que você não precisa fazer ninguém sofrer quando você tem outros assuntos importantes para falar. Não tem. Quem foge muito de assunto normalmente é político quando ainda não está em época de eleição, quando está querendo só manter o nome na praça e aí cava entrevista e vai lá e não tem muita coisa a dizer. Então fica fugindo, dizendo qualquer outro assunto não objetivo. Mas não, Eu gostei ninguém daquela foge. da Sue Johansson. Boa, muito Ah. Boa! A Você velhinha. gosta de Aquela sexo velhinha. então, né? Nada, Não. que é a carinha dela. Eu não. Ela não Nada. gosta. Não, é porque elas deram uma aula, entendeu? Não sabia nada. Aí Elas aprendi não. As duas. Perguntando lá. Aliás, seria bom a Gabi fazer uma entrevista com a Sabrina, que a Sabrina, Puta, a gente nossa não senhora, sabe. A Sabrina é a pessoa mais lisa do É. mundo. Não, É lisa, Ela é é. lisa. Ela Não. é uma pessoa que É você não lisa. sabe. Uma incógnita. Ela é. Não sabe o quê? Você não sabe Ela se é ela lisa tá e triste, se ela mentirosa. tá alegre, se ela tá. Eu acho que ela tem É uma mentira. vocação para alegria, tem? Eu tenho. É. Me parece. Mas ela- Sabe, eu vou dar posso dar um depoimento aqui sobre a Sabrina? Lógico. Eu acho a Sabrina um belíssimo resultado daquele tal de BBB. Eu fico muito contente de ver a Sabrina fazendo o papel. Acho que ela casou profissionalmente com vocês, assim, deu certo com vocês. E eu fico satisfeita de ver que alguém saiu de lá e se profissionalizou e faz um gênero e é corajosa, porque você faz um monte de bobagem, mas com muita coragem, né? Mas Você você não é sabe psicóloga? como é que foi pra verdade- entrar aqui. É verdade, você Foi. é psicóloga também? Não, eu estudei. Eu fiz alguns anos de psicologia em Ribeirão Preto, quando fazia faculdade lá na USP. Você Mas estudou depois, muito na sua vida? olha, eu Fez o estudo- pré e o Não, maternal. ela tem o maternal Ela só. fez a alfabetização. Ela não sabe nem escrever. Não estudou, não, não estudou. porque Tá ela igual estuda, você. todo mundo sabe. A dá autógrafo pro dedão. Não, Mas não é. às É que a vezes- Sabrina quer. É, ela falou, eu fiz até o maternal, será que eu vou ser uma Ela Gabi? estuda muito. Mas os toda. opostos se Ela atraem fez aí, ó. curso. Eu estudo muito, eu gosto de estudar, eu gosto me dá uma boa sensação voltar para aprender. Por sinal, nesses últimos dias ando pensando, poderia fazer alguns cursos. Eu gosto de estudar. Eu estou o tempo inteiro lendo alguma coisa, bula de remédio, o que tiver por perto eu leio, carrego sempre um livro para ler no trânsito, qualquer lugar, eu gosto de estudar. Agora o assédio das fãs com o Giannichini, assim, é verdade que você fica meio sem jeito quando a mulherada chega pegando assim, você faz cara pega mal. feia Não. pra mulherada, Não precisa. agarra, pega a caneta assim, rasga o papel, finca Não. no olho. Olha, aconteceu uma vez uma história, imediatamente puseram uma mentira na internet e que aí me tornou, eu virei um pouco a vilã em praça pública. Nós fomos passar um Réveillon uma vez na Bahia e nós estávamos num barco. Gianni fazendo um puta sucesso na novela Laços de Família, e tinha aquele bafafá da Vera Fischer, o Diabo 4.
E aí a gente estava num barco e alguém teve uma ideia brilhante, passou a meia-noite, vamos parar numa marina lá e vamos a uma tal festa. Era uma festa enorme, cheia de gente, uma festa esquérrima. Eu falei, não vai ser bom. Não tem problema. O próprio Gianni, pouca prática, ela dizia, não, vai dar tudo certo. Eu falei, não vai ser legal, não vai ser legal. Aí... Não, e todo mundo entusiasmado, já tinha bebido umas vezes. Não, vai ser tudo tranquilo, aqui é tranquilo. Bom, descemos e entramos na festa. A hora que a gente entrou na festa, era uma festa a rigor. Todo mundo de longo e tal. Foi assim, tinha um barulho, fazia assim. Eram as mulheres levantando. É isso. É. Nossa. E aí falaram, vocês têm que ficar do lado de lá. Então a gente tinha que atravessar a festa. Então nós estamos atravessando... E as mulheres foram Mulher é pior que homem, foram então, é muito diferente. É muito diferente. Grave. Aí foram fechando o cerco, foram fechando, e aquilo foi apertando. A roda foi fechando. Foi fechando, e a gente andando, ele me puxando pela mão, aí vem uma aventureira. Acho que até o marido estava por perto, ou se não era o marido, era o tourinho, o taurino. Tolo, se não era o marido. Aí ela vem... E ignorando a minha presença, que no geral acontece, ele me segurando por uma mão, ela agarrou ele de frente, assim, colou o corpo nele todo. Que isso? Agarrou, colou o corpo e falava assim pra ele, gostoso! Queria possuir. Eu peguei e catei a mulher por trás, pelos ombros, juro. Peguei ela por trás, puxei e falei, você tá louca? Bom, no dia seguinte... Imagina a cena. Saia justa, né? No dia seguinte, tá em todos os jornais. Na internet e, consequentemente, todos os jornais, que eu tinha metido a mão na cara da mulher e que eu tinha ciúme, que eu não podia ter ciúme porque ele é lindíssimo, não sei o quê. Acontece o seguinte, quando eu tô por perto, o assédio é mais maneiro. Mas já teve mulher que mordeu a orelha do Gianni no aeroporto, por exemplo. Chega e tá com uma mordida. Nossa, é complicado. O que ela tava falando, o que a Sabrina falou, diferente de mulher e homem, é homem só diferente mexe, ele não rela, né? Nem mexe, homem vai chegando perto. Você já viu uma pessoa... Bota uma Sabrina numa festa, os homens vão chegando, eles vão fazendo uma rodinha. E ficam comentando entre eles. Não, ficam fingindo. E toma alguma coisa. Vendo, e vão ficando por perto, assim, vão chegando, bebendo e fingindo que não estão ligando. É assim o assédio de homem, mais ou menos. Mulher não. Mulher vai pra cima. A mulher pega em mim, porque a mulher pega meu cabelo, pega meu bumbum. É porque a mulher... Ô, Gabi, pera um pouquinho, o Emílio tá falando. Que a mulher é que manda, a mulher que determina, é ela que escolhe o cara, o parceiro. Assim, não é? Eu já li outra coisa também. A mulher, quando a diferença do assédio vai lá remotamente às nossas origens. A mulher, quando escolhe um cara, ela tá escolhendo o reprodutor e sai da frente. Sai da frente. Esse é o cara que vai reproduzir. Quer dizer, hoje em dia, com o nosso sexo social, com a racionalização de tudo, a gente não tem essa consciência de estar fazendo isso. Mas, na verdade, elas estão escolhendo um reprodutor e estão indo à luta para... Aqui, vai reproduzir comigo. Entendeu? Exatamente. E o contrário, já aconteceu já? Tipo, agora que você fez a novela... José Maia, beijou Zé Maia. Vários beijão. Gianecchini ficou com ciúme, não? Ficou. Ficou bravo? Ele não ficou bravo. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Ele estava aqui... Ele está em Los Angeles agora e ele fica vindo e indo e eu vou para lá também. E ele veio e ele não conseguiu assistir. Foi isso que aconteceu. Ele sentou para ver e aí ele foi ficando transtornado e falou, não quero ver. Eu falei, como, tá louco? Não quero ver. Eu falei, por quê? Eu falei, não gosto, me sinto mal, não gosto. Eu falei, bom, onde é que dói? Ele falou, aqui. No estômago. Eu falei, mas passa. Já acostumou. Ele não gostou, não Pimenta gostou. no olho dos outros é que suco, né? Refresco mesmo. Ô Gabi, você não ficou com medo de fazer a novela lá? Olha, medo não é... Mas de falar assim, pô, já sou boa no que faço. Onde eu vou me enfiar? Não. Tipo Mas bonzinho. ela já fez várias Novela, peças, cinema e teatro, Ela né? já fez teatro pra caramba Eu também. fiz duas peças em teatro. Eu não tenho medo. Emílio, o meu negócio é depois. Na hora do vamos ver, eu tenho essa vocação pro risco. Uma coisa meio kamikaze. Eu gosto de... O que foi? O mendigo aqui, ó. Risco. Eu não tenho medo, não. Eu gosto mesmo de experimentar Desafios. coisas. Me dá uma sensação de estar viva e
começar coisas, começar de novo, eu acho rejuvenescedor, gosto, não tenho medo não. Eu vou lá e faço. Depois se enchem meu saco, falam mal, posso até discutir, repensar, mas eu não vou me tolher para me preocupar. Não tenho essa preocupação, estou bem sucedida nisso porque eu vou fazer aquilo. Primeiro que eu não costumo parar para me achar bem sucedida em nada, e senão eu acho que eu viro uma bobagem. Entendeu? Muito Agora, bem. a Sabrina falou um negócio de gente fugir de pergunta e tal. A gente tem esse problema aqui no Pânico. Tem Não, gente é porque- que não vem aqui. Como não vem? Zezé de Camargo. O Zezé, mas Alexandre ele não gosta. Pires. É frouxo. Certo? Já Acho teve que alguém que é chegou pra frouxo. você e você convidou e falou, não vou no teu programa porque eu não... Tenho Ou eu tenho medo. medo, eu não Não gosto. Não tem porque eu, ela tem enfim. prestígio. Olha, É isso que eu eu falei quero do saber, prestígio. O não, prestígio mas- é isso, né, mas Gabi? tive algumas pessoas ao longo da carreira que não Ou que não de repente quiseram falaram não, fazer. depois foram, enfim. O Ayrton Senna nunca quis fazer. Nunca quis. Não. Por isso. Sempre fugiu. Sempre fugiu mesmo. Aqui o- Falava, sou seu fã, mas não vai dar agora. Quem não quis nunca vir fez. aqui, bola? Delfim Neto, que não sei se vocês lembram, do Delfim Delfim, Neto. que foi ministro, deputado, Não grande lembro. deputado, também nunca quis fazer. A Gal Costa fugiu muitos anos, quando fez, se divertiu. Eu tenho uma fama de agressiva, brava. Não, de ser Mas sincera, falar mas mesmo, ser enfim. simpática, você consegue Não tudo dá que você pra quer, falar. mas ser simpática. Mas eu posso conseguir, mas é com delicadeza. Então, eu é acho com que delicadeza. informação você conquista, você não precisa arrancar das pessoas. Existem algumas pessoas que fogem. O Chico Buarque, por exemplo, vira e mexe, eu ligo pra ele, a Vai gente discute, passar. essa entrevista. Mas ele não tá? vai. Não vai, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem foi que não veio aqui, Bola? Mamonas não veio. Quem mais? Ulisses Guimarães. Cássia Eller. Aqui a gente faz um trabalho É. quando a pessoa não Foi o vem. Claudinho que não veio ou foi o Bochecha? Eu não Que lembro. tipo de Claudinho. trabalho? Um trabalho, aí, ó. Esses se recusaram Não a vir. vieram. O Senna, você jogou uma praga nele ou não? Ele não foi. Foi em 94. Joguei, ele achei quis que ele fez bobagem e não vi, mas É. não joguei. Não, fui eu não, para com isso, caiu aqui agora. Olha, veja lá o que é fazer na minha reputação aqui. Não, aqui também não vem. O Mamonas não veio aqui. Mamonas. Mamonas se Ulisses recusou. Guimarães Na não veio. verdade. A Ulisses Doutor foi- Ulisses. Agora eu entendi a piada, veio. gente. Sou O muito Leandro, bolinha. Claudinho. O Leandro não quis É, vir. Claudinho. O Daniel veio, o João Paulo não veio. Qual foi aquele vocalista da banda Herbert de Viana rock? chegou atrasado. Ai, que horror. Não, mas o Herbert chegou meia hora atrasado. O LS Jack, Deixa pra lá, Cara do Nirvana não LS veio. Jack também. deixa pra lá, deixa pra lá. Minha querida Amanda, você tem alguma pergunta pra Eu tenho uma Gabi? pergunta. Vai forte, hein? Não vem alisando, não. Vai forte. Então, eu li aqui que ela gravou CD, assim. Vendeu alguma cópia? assim? Olha, vendeu tanto o primeiro que eles me fizeram gravar o segundo. Mas foi um fracasso. Não foi um fracasso. Não sei em que museu. Foi na época que teve Você mulher. é muito novinha. Quantos anos você tem? 19. Ai! Você não é do seu tempo. Ai! Mas foi um. Depois disso, quem me passou foi o próprio João Araújo, da Som Livre. Foi tão bem vendido que, na época, para os números da época, era muito representativo que aquele meu primeiro CD, que não era CD ainda, era LP, não é mesmo do seu tempo. Então, eles me convidaram para gravar o segundo. Quem falou bem, realmente um monte de gente falou mal, mas falaram bem a Veja e a Isto É. Eu também Me gravei. interessam. Eu também gravei o CD. Credo. Olha o Clô. Meu primeiro amor. Você trabalhou com o Clodovil, né? Você brigou com ele? Sim. Ele brigou comigo. Ele brigou? E eu não briguei com você não, meu amor. Por que ele brigou? Não, E eu não briguei não. olha, foi há tanto tempo que eu não me lembro detalhes. Eu prefiro nem me lembrar, mas não foi uma experiência das mais agradáveis. Foi lá para trás. Aliás, o Clodovil vira e mexe cita essa me cita coisas a esse respeito, como se 1980 tivesse sido ontem. Em 1980, a Amanda estava nascendo ali por perto. Não faz nem muito tava tempo, que nascendo. hoje ela já a gente faz perguntas aqui. Ah. Mas enfim, foi complicado. Era uma época da TV Mulher e foi um programa de grande sucesso. Então parecia até que havia um páreo. Quem está mais na frente, quem é que comanda isso, quem é que manda aqui, quem aparece mais. Eu acho que Isso é uma besteira, foi um pouco né? por aí, pois é. Mas, enfim. Mas ele pegou mal com você ou você que...
Não me lembro. Eu acho que é uma questão de temperamento. Eu te perdoo. Você vê o histórico das pessoas, vê quem é que tem um temperamento mais forte ou não e conclua você mesmo. Põe na balança. Ó, a Gabi é brava, hein? É brava. Gabi é brava. É brava. Tem uma... Gabi... Vai sem volta aí, mercado. Padre Uma Marcelo, deixa vai. de volta ao mercado no caso que você acabou de falar agora, eu tenho uma resposta. Que no caso é o perdão e é desistir de ressentimento quando enganado. Desistir de ressentimento. Quando enganado. Por um exemplo, o ressentimento destrói a personalidade humana. Acho que a maioria de nós conheceu pessoas que guardam ressentimento durante muitos anos e se tornam amargas e muito infelizes. Não, mas não é. Guardar ressentimento é ruim. Tem que Entendeu? picar a mão na Tem que cara. guardar Não dinheiro pode do guardar, banco. meu. Meter uma Qualquer piaba, resquício de Não, dá ressentimento, piaba, você consumirá sua energia Deixa eu- e se tornará ineficiente. O Então, eu Bento gostaria 16. que você pedisse perdão. Ó, pai. Mas olha aqui. Pai, é terra inefável. Existe um outro ditado, eu considero muitos avós. Eu acho que essa história de que na velhice ou na idade, na experiência, existe uma sabedoria. E existe um ditado que diz que vingança é um prato que se come frio. Frio. Eu acho também que é, e acho saudável. A vingança? prato Você sabe que eu já com frio. discuti isso no analista, e ele já me disse uma vez, já chegamos à conclusão juntos que vingança é uma coisa saudável. Claro, É? eu não estou falando de Matar alguém. matar alguém, destruir a vida de alguém, mas uma pequena Na mesma moeda? uma boa vingança. A vingança, ela é tá no saudável. cérebro do lado do prazer, assim. É mais ou menos isso, né? Ô, O Freud. prazer é o... É, mesmo. mas não é isso, não é? Ela tá ali no... Quando ela você tem se a mesma- vinga de alguém, você fica Você tem feliz. prazer. Você tem Mas você prazer. fica numa alegria. Ó, o prazer de ver a pessoa mal, assim. Não, ó, o cara falou, a vingança Porque de senão dá pra ter leve. prazer agora com um cara que tá desempregado sem fazer nada e ela tá bem. E o muro Isso caiu. é uma Tá vingança. sentindo muito prazer. Não é isso. Não é isso. E nem eu tô falando, não tô tomando o caso de vocês como o meu, hein? Veja Eu lá. sei. Jamais. Nós- Eu tô dizendo, seguindo aqui a conversa do ressentimento, essa coisa de autoajuda aí, que já diziam nossos avós que vingança é um prato que se come frio e que eu uma época fui discutir isso com o analista. E ele disse que era saudável, que não é esse monstro que todo mundo pinta, não pode, dá o outro lado da face, não dou. Não dou, não vem que não Você tem. não, você não, Hã? você não dá o outro lado. Não. Mas porque diz que quando Eu você dou perde- outro lado. Você dá, eu sei que você dá. Eu sei. Maior que papo bom, né? Bom, gostoso. Tá vendo que papo gostoso. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Zé. Eu queria saber se ela já entrevistou o Bonzão, o Jô Soares. Ah, Eu já entrevistei o Jô Bonzão. algumas vezes. Já? Algumas Mas ele vezes. deixou você falar ou não? ele quebrou a cadeira do estúdio? Ai, gente! Olha, Ele ficou. vocês são politicamente incorretos pra cacete, hein? Não, não. Nada. Vocês são politicamente... Vocês são Não. o exemplo que aquela cartilha maldita que tá saindo Ah, é? agora deu. Não, olha aqui, o Jô nunca quebrou nenhuma cadeira minha. Sofá. Ele é extremamente E deixa você falar? inteligente, é uma pessoa, um grande entrevistado, porque responde muito bem a qualquer pergunta. Já entrevistei o Jô algumas vezes, agora já faz bastante tempo que não o entrevisto. Com a gente ele não quer falar. Não fala. É verdade. Fala. Ele ignorou a gente. Correu do Ignorou vesgo. todas as vezes. Falamos com o Silvio, com a Hebe, ele nos ignorou. Silvio Ah, é uma Santos. pena. Hoje. Silvio Santos, que Hoje. Silvio Santos Silvio deu... Santos nunca consegui entrevistar. Tá aí. Ai, Falou Hoje- hoje. Hoje, muito grato, muito grato. Nós pegamos ele hoje. Olha, vocês são privilegiados. Obrigado, Pedro. Nunca me deu entrevista. Sério? E a desculpa dele sempre foi a mesma do Gugu, olha. Eu dou. O Gugu também não. Gugu também não. Gugu é liso. A desculpa, Gugu dá. Dá pra entrevistar ele. dá. pra mim nunca deu. Pode somar que eu dou. Pra mim nunca deu. Pede que eu dou. E olha que eu pedi durante um tempo com insistência. A mim nunca deu. Nunca cedeu. Você tem que ser mais Mas é o quê? grossa. Você acha que é o quê? O cara quer preservar Eles não, a os dois vida? disseram, claro. É um mito, né, bicho? Os dois usaram a mesma desculpa, que era se der pra você, vou ter que dar pra todo mundo. entendi. É verdade. Entrevistas, É verdade, estamos falando de gente. entrevistas aqui. Dá pra Então um, foi pra isso. todo mundo. Muito bem. Então eles não dão pra ninguém? Quem não dá pra Pera aí, mim? Gabi. Ué, pera deram aí. hoje entrevista. É, hoje pra o Silvio deu. pra É É verdade, hoje ele deu. Mas o Gugu nunca deu entrevista. Depois eu Ah, não dou. deu entrevista, né? Muito bem. Depois eu dou, Silvio. Eu vou Mas ele vai tocar dar. uma música. Daqui a pouquinho. Você continua mandando a pergunta, ó. Já caiu a internet, já Lógico, tem né? milhões de perguntas aqui. Eu vou tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta com a Gabi. Faça a sua pergunta, pode ligar, mensagem de texto 48080 ou liga 0800 111 69. Daqui a pouquinho tem mais Gabi aqui no Pânico. De
texto, já tem um monte de perguntas aqui. Muitas falando de Janequine. É lógico. Mulheres. As invejosas. Sim. Por exemplo, pergunta aqui do Gabriel. Ele quer saber o seguinte: quem foi a pessoa mais chata que você já entrevistou? Chata. Chata que você falou, puta, cara chato. Entrevista chata, hein? Ô, Gabriel, você sabe que eu tenho uma memória seletiva. Se eu não tivesse essa memória seletiva, eu estaria perdida desde a infância, quando minha mãe me enchia a paciência, me mandava escovar os dentes, estudar. Eu esqueço normalmente as pessoas muito chatas. Mas se eu ver um chato, ou uma chata... Olha, eu vou citar Eu estava entrevistando, a única vez que eu parei uma entrevista e disse, se não melhorar não vou continuar, o que é um horror de fazer, mas eu fiz, foi com aquele ator, eu não sei se você lembra, conhece, o Jack Palance. Mas eu acredito se quiser. Exatamente, ele apresentava esse programa Acredite Se Quiser, fez Grandes Bandidos no cinema, ganhou Oscar e tudo. E aí eu fui entrevistá-lo e ele estava simpaticíssimo antes da entrevista, batendo papo, falando sobre tudo, falando sobre a vida, uma graça, rindo. Começou a entrevista, ele começou a responder monossilabicamente, uma chatice, e aquilo foi me dando um pavor. Primeiro bloco, segundo bloco, falei, isso vai ser um desastre. Aí eu parei e falei pra ele, olha, é o seguinte, se continuar desse jeito, não vai dar, não posso, eu não tenho um programa. Mas o que você acha que é isso? Mas você fala isso pro cara? Não, falei, foi a primeira vez que eu fiz isso na vida. Falei, não vai dar pra eu continuar, tá péssima, a entrevista está péssima, eu não vou poder continuar. Você tava conversando comigo, tão agradavelmente, virou agressivo, monossilábico, eu não posso continuar, não tenho programa aqui. Aí mudou. Ele foi, graças a Deus, ou a mim mesma nessa intervenção, ele mudou o comportamento e tivemos aí um bom final de entrevista. E com a Madonna? Madonna é horrorosa. Aí e agora o pessoal vai ficar louco da vida. É que tá falando aqui, é um ouvinte também, a pergunta de ouvinte. É um saco. Faz tempo da Madonna? A Madonna faz alguns anos, eu estava no SBT e eu consegui essa entrevista porque sou amiga do André Midani. O André Midani, que hoje vive no Brasil, tinha um cargo importantíssimo na Warner, que é a gravadora dela. E eu, fanzoca da Madonna, me vendo aí uma grande entrevista. Eu costumava ler coisas da Madonna, sempre muito interessante. Hoje em dia eu já posso achar que alguém escreve por ela, que ela tem um ghostwriter. É verdade. Mas tem isso, tem gente que escreve pela você. Deve ter, com certeza. Você não tem, sabe? Quando você manda... Tem gente que escreve Quando por você Lula. manda pessoas, para quem você manda perguntas por e-mail, por exemplo, não pode estar sendo a pessoa que está respondendo, um assessor, não pode, não? Enfim. E eu só tinha lido uma entrevista que ela tinha dado para um escritor inglês e que ele acabava com ela. E depois, eu fiquei na época chateada com esse escritor e depois eu vi que ele tinha razão. O André conseguiu a entrevista, ela foi a primeira experiência minha que eu tive que mandar um tape de todas as pessoas que eu entrevistei, então ela sabia exatamente em que circuito eu andava. Eu mandei um tape que tinha desde Pavarotti, passando pelo Kissinger, Fidel Castro, Diabo 4. Ela marcou o lugar, era um restaurante de um amigo dela em Nova York. Ela tinha a equipe dela, a equipe que tinha mesa de corte, tudo, as câmeras. Do jeito dela. Tudo do jeito dela. E aí ela chegou, um séquito imenso, uns amiguinhos que ficam sentados rindo das coisas que ela fala e tal. E ela foi de uma agressividade. Eu preparei um programa para uma mulher brilhar, para uma mulher inteligente brilhar. Eu tinha perguntas importantes. Eu tinha, para você ter uma ideia, 49 perguntas. Sabe o que significam 49 perguntas? Você sabe. Uns 3 dias de programa. Ela conseguiu responder as minhas 49 perguntas em meia hora. Então você imagina, uma vontade. Ela ignorou perguntas, assim, jogou no lixo. Ignorar de jogar no lixo perguntas em que eu tinha feito para ela se posicionar, porque ela sempre fez uma autopropaganda de sou uma mulher liberal, sou uma mulher liberada, ela fez sexo antes de todo mundo, ela se liberou antes de todo mundo, ela foi inteligente antes de todo mundo, e chegou lá, ela jogou todas as perguntas no lixo e me botou numa situação, sabe quando você se sente diminuída? Eu me senti diminuída, humilhada na minha profissão, e a hora que acabou, eu me lembro que vieram os assessores, ela tinha na época uma empresária muito simpática que veio, parabéns,
foi uma entrevista tão boa. Eu falei, como foi boa a entrevista? Eu falei, não, ela foi ótima. Eu falei, mas foi horrível. A forma como ela me tratou. Aí a menina me puxou e falou assim, ela faz isso com todo mundo. Entendeu? O problema não era você. Então foi frustrante. Eu saí de lá achando que realmente eu perdi uma entrevista e perdi uma mulher que eu admirava. Muito e bem. quem foi o cara mais assim que você teve expectativa? Que você pegou o Arafat, você pegou o Elton John, o Shimon Peres. O Arafat foi uma belíssima entrevista. Eu me lembro de ter... Ele tinha sido recentemente, na época, capa da revista Time, como um estadista. O que era curioso, porque ele era um estadista sem Estado, né? E ele foi uma entrevista brilhante, um homem apaixonado pela sua causa. Eu tenho muita sorte. Eu acho que, desde a pessoa que eu entrevisto, que é do quarteirão do meu bairro, até um Arafat na vida, eu acho que todo mundo tem uma boa história para contar. E, no geral, eu consegui boas histórias. Algumas deram chabu, mas, no geral, eu tive sorte com os meus entrevistados. Muito bem, muito bem. Mais perguntas vocês têm aqui? Depois eu passo aqui do... Manda. Fala, mano. Então, eu li que seu filho, Theo, vai participar de uma novela do SBT, você vai deixar? Não. Ele tá na Globo, não tá? Tem que fazer a lição de casa direito. Tá, tá de Jorge. Ele tá na Globo? Ele tá na Record, numa novela muito linda. Eu fico muito contente de ver as emissoras abrindo o mercado. Ele está no Essas Mulheres, ele tem um papel numa das histórias. Eles juntaram três histórias, três romances do José de Alencar numa novela só, né? E ele faz parte de um dos núcleos. E tem um time maravilhoso lá de atores. Tem o Petrônio Gontijo, o Gabriel Braga Nunes, o Marcos Breda, meu filho Teodoro Cochrane, e tem a Cristine Fernandes, e tem o Everton de Castro, Ana Beatriz Nogueira. E a novela é muito bonita, ele está fazendo muito direito. Eu, que não sou de ver novela, estou todo dia sentado lá para prestigiar o filho e estou me entusiasmando. E fico principalmente entusiasmada com a ideia de que o SBT e a Record estejam abrindo uma frente de trabalho num mercado dominado mesmo pelos anos de experiência e de excepcional qualidade da Rede Globo. Eu acho que agora já tem gente arriscando sair do circuito global para tentar em outras emissoras, e o que é ótimo para todo mundo, para o mercado publicitário, para o mercado de atores e tudo mais. Tem uma pergunta aqui. Calma, Gabi. Rapidinho, Calma, Gabi. Peraí. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: se você já fez alguma pergunta pro entrevistado e falou, puta, eu não devia ter perguntado isso. Se arrependeu. Besteira. Olha, essa é uma bobagem que eu fiz há muito tempo. Vira e mexe, eu faço isso, mas desculpas são feitas pra gente pedir, não tem? Não diz o cancioneiro popular? Eu peço desculpas com a maior tranquilidade. Quando eu erro com frequência, como todo mundo. Mas acho que a que ficou mais marcada, horrível. Anos atrás eu estava entrevistando o Teixeirinha, que foi um grande compositor de música caipira. Isso. O maior golpe do mundo. Canta. Vai lá, Como é que é? O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi Isso aí. quando aos Com 11 7 anos. anos. Eu comi minha prima. Não, perdi minha mãe querida. Bom, parou. É essa música exatamente. Você sabe o nome? Como essa música é conhecida? Hã? Decoração de mãe. Pois é, mas ela não era conhecida assim, ela era conhecida por churrasquinho de mãe. Isso. E eu, muito que da metida, fui entrevistar o Teixeirinha, o compositor, virei e falei assim, e o churrasquinho de mãe, como é que foi? E ele começou a chorar na minha frente, a tremer o queixo, e disse que aquilo era uma falta de respeito, porque é uma história verdadeira e foi a mãe dele que morreu queimada. Ai, gente! Isso faz muito tempo. Não acredito nisso. E era o que eu falava pra ele, eu falava, não pode ser, olha, desculpa, pelo amor de Deus. Caramba, Mas meu! todo mundo chama assim, você sabe, eu não sei de nada. Eu falei, mas você sabe que todo mundo conhece essa música por esse nome. Foi um horror. Aí depois vocês foram no rodízio. Gente, eu não acredito Depois nisso. entrevistou o Galvino no Pataxó. O pai da Joana Dark. Caramba, cada história. A Gabi tem mais de 10 mil entrevistas, né? 10 mil? 10 mil. Eu queria ter nascido ontem, pra falar a verdade, ou ter a sua idade, sabe? Não, Você mas começou eu não no- tenho, eu tenho de carreira isso. Você começou no Globo, no Jornal Nacional, não foi? Comecei no 69. Jornal Nacional em 1969. No mesmo ano em que o Jornal Nacional estreou, eu estreiei também, alguns meses depois, sendo repórter aqui em São Paulo, mais para o Jornal Nacional.
Ô, Gabi, por que você saiu da Globo? Você foi uma pessoa que saiu, você foi embora da Globo. Eu fui embora da Globo, olha só. Coragem. Isso é bom de ser Não. Isso é bom de ter no currículo. Você rejeitar o grande é melhor do que ser rejeitado, enfim. Mas olha E aqui. tem um ouvinte aqui, desculpa te interromper, dizendo que você foi a única que saiu da Globo e ficou mais bonita Opa! depois da Globo. Tá Normalmente É verdade. Obrigado. É o é contrário. ouvinte, Ouvinte, Ogério? ouvinte. Sim, sim. Eu saí da Globo. Eu saí da Globo pelo seguinte, eu tava lá há 16 anos quando saí. Meu último ano na Globo foi como correspondente no exterior. Eu fui morar em Londres. E quando eu voltei de lá, porque eu tinha que voltar, porque ficaram no Brasil marido e filhos, e afinal não estava dando para coordenar todas as coisas. Eu fui convidada para fazer um papel de sonho, que era o de ser correspondente no exterior, quando eu já tinha uma bagagem imensa. Então, abri mão, vivi um tempo lá e voltei, fiz a minha experiência dividida com o Brasil e voltei. E quando eu voltei, me chamaram para voltar a ser repórter do Fantástico. E aí eu falei, então não dá, eu já fiz isso, não é justo nem com quem não é justo nem com quem está começando, é a vez dos outros, eu já fiz tudo isso, eu quero mais, eu quero outras coisas. Aí eu ouvi, na época, o Armando Nogueira, meu grande amigo hoje, mas ele me disse uma coisa mais ou menos parecida com isso. Pois é, você foi embora, você trabalhou na TV Mulher, que era da produção, e outras pessoas ficaram. Então existe aquela coisa da fidelidade, da hierarquia que se preserva, e acho que deve funcionar, porque tudo na Globo funciona muito bem. E aí eu vi que eu ia ter que voltar para o começo da minha carreira, repórter de rua, etc. E nesse ínterim, o Roberto de Oliveira estava me convidando para ir para Bandeirantes, e eu aceitei. Mas eu devo dizer que não foi uma decisão fácil. Quando você trabalha num veículo com poder de uma Rede Globo, você muitas vezes se confunde e você passa a duvidar dos seus próprios valores. Então, foi como desmanchar um casamento, ficar sentada dizendo sou eu ou a Globo, sou eu ou a Globo, sou eu ou a Globo. E aí, quando eu saí, eu descobri que eu existia. Era eu. E foi assim que eu saí. Tá vendo só? Muito bem. Mendigo, você que está quietinho. Queria saber quem é que você tem vontade de entrevistar, se não entrevistou ainda. Assim, dos mais modernos que tá surgindo agora. Assim, o que você mais quis entrevistar e ainda não conseguiu ainda. Dunha. Você sabe, eu vou... George Bush, por exemplo. Ah, esse seria maravilhoso. Você pegou o Clinton seria já ou não? Não peguei. Se pegou de entrevistar, Lula, não você pegou. entrevistou Né? Lula já, né? Entenda bem. Eu com você estou sempre aqui. Tá de... certo. Olha, não entrevistou. Não convida a gente pra dar entrevista. Usa lá, Olha, se oferecer. É bonito, né? Chama nego. Eu vou dizer pra vocês, eu já tinha até dado essa notícia, já tinha falado pra vocês. Eu quis entrevistá-los desde o primeiro momento. Eu propus na GNT, onde eu tenho meu programa, porque a minha pauta passa por uma aprovação no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro não aprovaram, apesar de terem GNT dito... da Globo? Globosat. Tá certo. Apesar de terem me dito que são fãs, sim, de vocês, num primeiro instante ficaram entusiasmados e aí foi subindo, porque eles vão passando para outras pessoas em cargos mais altos para decidirem essa pauta, e a resposta que eu recebi era que não, eu não podia entrevistá-los por enquanto, mas eu queria muito e quero ainda vou insistir. Rejeitamento. Nós fomos rejeitados. Ai, chato, meu. Chato. Eu consideraria... Olha o Bento Ai, que 16. louco. Eu consideraria... Para com essa chatice, vai chorar. Agora deu pra perceber, não. Jornalista pra indicar pra esse menino. Tá rindo, chorando, Dá uma nem o Arrelias, Nem aquele cantor do Silvio lá que chorava. Eu consideraria prestígio em vez de rejeição. Coisa ridícula, meu. Agora já, pô, tá bom. Faz um teste de malhação. Mas passa fácil. Deixa eu fazer uma pergunta pra Marília. Por favor, tem mais uma pergunta aqui do nosso e-mail, que é o seguinte. Antes do Gianecchini, diz o ouvinte, você demonstrava ser uma mulher muito brava, mal-humorada, inacessível. Acredito que foi o Gianecchini, porque se não fosse o Gianecchini, você não estaria aqui no Pânico.
diz o nosso ouvinte. Que é isso? É Você verdade. tá enganado. Como é que ele Procede a chama? informação. Não, não tem nome Tá aqui, falando que tá? ela ficou uma pessoa mais Sabe por que doce. que você tá enganado? Se eu fosse essa pessoa brava, chata, rigorosa, eu não teria namorado Janequine. Ele não teria se apaixonado. Muito Pode bem. ser. Na verdade, essa... Você sabe que depois do Janequine, as pessoas passaram a ignorar meus atributos, mas eu tava na praça há um bocado de tempo. E eu devo dizer... Deixa eu perguntar uma coisa. É verdade. Eu devo dizer que eu existia antes dele. Aliás, namorei alguns outros galãs que não vou contar. Fala, pá, o que passou. Você casou novinha, né? Você Muito casou novinha, muito novinha. Gosto de Reinaldo, hein? Já casou. É, o primeiro marido chamava Reinaldo. Como que você Terra consegue samba. conciliar? Porque é muito difícil. Eu não consigo trabalhar, namorar, fazer tudo ao mesmo tempo. Como você consegue cuidar de você, ser bonitona, assim, tudo, ser inteligente? Não, é verdade. Porque é difícil ser mulher hoje em dia. Ela casou cedo, tipo assim, ela é moderna, só que ela também... Você consegue manter esse padrão de ser mulher, assim, de cuidar dos filhos, de cuidar do namorado, essas coisas todas. Como você concilia? Olha, não sei. Eu não sei. Quando eu tinha meus filhos pequenos era complicado. Eu levava trabalho para casa e filhos para o trabalho. E andei lidando com culpas aí ao longo da minha vida. Mas chega um dia... Você faz que análise? Fiz algumas vezes, levei alta do analista uns anos atrás e não vou voltar. Vou no astrólogo. Quanto tempo você Quando eu fez? preciso de auxílio, eu vou no astrólogo. Quanto tempo você Mas- fez? É? Quanto tempo? Olha, quando eu levei alta, fiz mais ou menos, fazia 1 ano e meio que eu estava fazendo. Mas as outras experiências duravam assim uns 3 meses e eu caía fora porque eu achava que ia ficando chato. Um ano, eu acho que o cara não me aguentou, porque eu devia estar muito chata, porque 1 ano e meio depois ele falou, tá com alta, levou alta. E eu fui embora, Eu não e eu quero não mais te volto mais, atender. entendeu? Ô, Gabi, alguém já te deu uma cantada, assim, em frente às Olha, câmeras? leu o pensamento. No programa? O Arafat. De frente com o Gabi? Eu acho que foi charme dele, mas ele me convidou. Ele me pediu em casamento em frente às câmeras, imagina, eu, primeira dama na festa de Gaza. Mas houve isso e me lembro, e vocês não vão lembrar, mas houve um grande ídolo do futebol alemão chamado Overath, que me deu uma cantada. Eu também dei, pô. Eu gosto de loura, pô. Mas Faz tempo. normalmente as pessoas não me cantam porque... Eu acho que é porque eu assusto. Respeito. Ou respeito ou medo. É uma das Você já duas entrevistou coisas. o Roberto Carlos, já, né? O Roberto Carlos tá aí, é outro que não me dá entrevista. Não me dá. Cantor? Não, jogador, sabe? Não, Roberto Carlos Um cantor. médico. É o seguinte, eu vou tocar mais uma música, você fica mais um bloco, né, Por Gabi? favor. Fico. A Gabi vai ficar mais um bloco. Próximo é com o ouvinte. Você manda a pergunta, pode ir ligando aqui 0800 111 79. Manda aí do celular também, 48080, o seu nome, a sua cidade, sua pergunta de celular. Daqui a pouquinho tem mais Gabi aqui no Pânico. Muito bem, então faça sua pergunta pra Gabi aqui no Pânico. Vamos ver se o ouvinte tem pergunta. Alô? Alô? Quem fala? Ione de Mongaguá. Olá, Mongaguá. Isso. Tudo bem, você tem alguma pergunta para a Gabi? Tenho sim. Então você pode aguardar? Claro, aguardo sim. Obrigado. E como é que vai o tempo em Mongaguá? Agora no momento um pouco fechado. Um pouco fechado. Muito bem. Muito bem. Ela está falando de Mongaguá. Esta ouvinte. E tem uma pergunta para a Gabi. Agora a Gabi já chegou, já colocou o fone. Pode fazer a pergunta. Gabi, você é maravilhosa. Muito obrigado. E eu quero fazer uma pergunta que talvez seja até um pouco triste pra você. Mas eu queria saber como foi enviuvar tão cedo. Olha, o que eu vou dizer precisa ser bem interpretado, porque pode ser horrível. Quando você tem 25 anos de idade, que era o que eu tinha na época, as dores são imensas, mas elas passam muito rápido. Porque você está vivendo muito rapidamente. Eu tinha um filho para criar, eu tinha uma profissão para continuar, eu tinha uma vida para viver. Passou como tudo passa. Alguns anos depois de ter ficado viúva, eu acabei indo fazer uma sonoterapia, por exemplo, porque descobri que estava sofrendo com um assunto que estava ali engasgado fazia um tempo. Aliás, é muito meu isso. Eu, na hora, encaro os problemas e depois começa a cair a ficha e eu, muitas vezes, estreio na base. Foi assim que aconteceu
mas passou. Eu tenho a impressão que a grande, única, imensa tragédia é perder filhos. As outras são grandes dramas, mas a gente supera. É isso aí, bichão. Você entrevistou o Michael Jackson? Entrevistei o Michael Jackson quando ele ainda era preto. E ele queima? Você sentiu ali que Michael Jackson Lógico. queima? Uma baitolagem, assim? Você sentiu alguma coisa? Sentiu? Olha os caras queimam. Deixa eu dizer uma coisa. Gente, eu acho ele muito doentinho. Eu tenho muita pena dele. Eu tenho pena principalmente pelo imenso talento que foi desperdiçado no que é visível que é uma grande doença. Ele é um menino doente, ou não é mais um menino, é um senhor hoje em dia. Eu, quando o entrevistei, ele ainda tinha o nariz de batatinha, ele ainda tinha uma cor linda de chocolate, ele tinha aquele cabelo. Ele foi numa casa, ele morava em Fernando Valley, lá em Los Angeles. Mas ele é a família ainda? Era Jackson's Five? Não, ele Jackson. já era Michael Jackson. Eu me lembro que era uma casa, essa é uma história engraçadinha. A casa, talvez uma casa para receber imprensa, não, era a casa de alguém, talvez dos pais. Me lembro de uma sala enorme, com a parede inteiramente coberta por discos de ouro, de platina, de diabo a quatro. E ele me recebeu na piscina. A entrevista que ele me deu foi sentado à beira da piscina. Ele já era maluco, porque ele já ficava olhando assim para cima, e eu falava com ele, ele ficava olhando longe, e aí de vez em quando ele voltava à terra e dizia assim, E eu repetia a pergunta e ele virava a cabeça e tal. E ele tinha uma lhama. Vocês já ouviram falar da tal da lhama? Lhama. E o raio parece um camelo. Nossa, não acredito onde ele tinha. É um bicho muito comum no Peru, quer dizer, não muito comum, que vive nas montanhas, tá, Diz um que dá animal. umas cusparadas, né? Pois é, e corria atrás de mim o raio da lhama. Mas você tava na casa dele? Eu tava. Ela corria atrás de mim, em volta da Diz que piscina. cospe o bicho. É um bicho alto, não é o tamanho de um camelo, mas é um bicho alto. E corria, e cuspia, e tentava me bampar com a cabeça, assim. Essa foi a minha experiência com o Michael Jackson. Muito bem. Pois não, dona Sabrina Sato. Agora eu já perguntei. Já esqueceu? Eu tenho um. Pois não, Amanda. Às vezes aqui no Pânico vem umas pessoas assim, tipo, tapa-buraco, assim, sabe? Que não tem convidado. Não é tapa-buraco. Não é tapa-buraco. Não fala aí. É convidado stand-by. Convidado stand-by. É. Qual tipo, você tem muito convidado stand-by, Um bom convidado assim? stand-by. Não mais. Quando, tipo, a pauta cai, daí você Big liga uma Brother. pessoa e fala, vem aqui. Big Brother. Olha, não mais. Eu tenho sempre o cuidado, quando alguém é convidado de última hora, de avisar. Eu, na verdade, gostaria de convidá-lo ou convidá-la, mas aconteceu de estou só convidando em cima da hora porque houve um problema com o entrevistado anterior. Sempre valorizando quem vem. Mas não muitos. Eu acho que, como disse o Emílio, o convidado stand-by não quer dizer que seja tapa-buraco. Eu acho que são pessoas que merecem o maior respeito e que estão mais disponíveis que outras que eventualmente acabem faltando. E aqueles nego de nona categoria, sabe? Que posa Mas pra você quer entrevista? Calma, ela já teve 10 mil pessoas. Já 10 mil pessoas, todo mundo é top? Não existe isso. Olha, eu acho que todo mundo é top a partir do momento que tem uma história para contar. E eu já entrevistei, sim, pessoas que você eventualmente pode considerar de nona. Uma coisa que se aprende com a idade, Amanda, é não julgar muito levianamente. Eu já entrevistei muita gente, mas sempre me dei bem nas entrevistas, porque as pessoas... Qualquer pessoa tem uma boa história para contar, desde que bem explorada, entendeu? Já entrevistei gente que na lista das celebridades, vamos dizer, não estaria constando. Mas e que de qualquer maneira me deu boa entrevista. Muito bem, Senna, o nosso gaguinho. Pois não, Senna. Hoje vai entrar na história esse papo. Nossa senhora. A minha pergunta pra Gabi é o seguinte: esse programa todo que ela faz na TVK é gravado em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Em São Paulo. Em São Paulo. Só isso, Senna. E também quais foram os melhores entrevistados de todos os tempos? Já falou. Então eu vou Você não falar tá prestando o seguinte, atenção, né, o Gago? Tá dormindo. não é isso.
Dá o telefone aqui. Para, ô mendigo. Cuida dos seus negócios que você tem que fazer. Vai, pergunta. Vai a pergunta. Se já pensou fazer uma entrevista num lugar diferente fora dos estúdios. Um lugar diferente. Num estábulo. Não há condições. Uma entrevista num lugar diferente. Lugares diferentes. Ela já fez. Ele não tá bem, Em cima da árvore. Eu acho que é uma coisa melhor. Outra pergunta. Você já pensa fazer uma biografia a partir das entrevistas que ela já fez até hoje? Olha, eu tenho um livro que foi lançado em 1994 e que são entrevistas com grandes políticos brasileiros, muitos deles já mortos, mas todos de grande influência na nossa história recente, na história recente brasileira, mas que foram tirados de entrevistas que eu fiz na televisão. O que eu fiz foi transcrever essas entrevistas e depois adaptar, quer dizer, botar uma abertura e um comentário. Memórias, você falou, memórias eu não tenho a menor intenção de fazer, porque eu acho que memória é sempre uma coisa de muito mau gosto. A menos que venha calçada com grande motivo, por exemplo, você saber da vida do Churchill ou de alguém desse porte que influenciou consistentemente a vida de todo mundo. Eu acho que é de muito mau gosto escrever memórias, porque as suas memórias não são apenas suas, são sempre de muito mais gente que convive com você, e você aí vai se arvorar de sou dono da minha história e da de todo mundo e mete no papel. Ô Gabi, eu tava vendo aqui, tem uma história, diz que você arranjou um quiprocó num restaurante da Alemanha, que você pediu cegonha pra comer, que história é essa? Cegonha? Foi em Heidelberg, uma cidade linda, linda cidade, uma cidade universitária, e eu adoro experimentar pratos. Eu sou um bom garfo, eu adoro comer, e aí fala assim, olha, é isso, vai comer? Eu quero provar. E o restaurante, não entendo alemão, nada, né? Eu sobrevivo só. Mas aí tinha um desenho de uma cegonha, assim, do lado de uns pratos. Aí você falou, e eu falei, eu quero isso. E o cara quase desmaiou, né? Falou assim, você come isso? Eu falei, como come isso? Eu vou comer hoje pela primeira vez. Vocês estão oferecendo, eu achei que eles faziam cegonha. E foi isso, claro. Mas era o emblema do restaurante. É? Era o emblema, o símbolo do restaurante. Era o nome. O nome do restaurante. Agora, diz que agora você tá com uma comida que é comida crua. Diz que é... Adoro. Mas como é que é isso? Não é nada cozido? Nada, Só cru? nada. É de um requinte. Eu Muito comi bom. pela primeira vez em Nova York e depois comi em Como é Los que chama Angeles. isso? Chama raw food, comida Raw food. crua. E é Raw feito food. todo de alimentos orgânicos, então fica um pouco cara. Inclusive aqui em São Paulo, meus filhos me levaram no Dia das Mães, domingo, para comer num restaurante que começa a botar alguns pratos. Porque isso é uma cultura, né? Uma prática que demanda tempo. Mas o que você come cru? É tudo cru, Carne impressionante. crua, tudo cru. Não tem Como carne, quiabo cru? Não tem carne, não tem peixe, não tem frango, é vegetariano radical. muito bom. Tem uns vinhos para acompanhar, orgânicos e tal. Agora, é Os muito legumes são curioso. crus. Tudo, nada é cozido. Então, mas eles têm umas... é uma maravilha. porque Mas como primeiro- assim? Mas cru é só salada. crua. Não. Arroz É cru. incrível Arroz. que não é, porque eles têm uma... Por exemplo, o que eu comi, uma pizza. Aí eu falo, mas gente, mas não é possível, porque se tem a casquinha da Pizza crua, é. Não é. Eles usam os desidratadores, eles amassam, fazem essa massa usando grãos. Não tem leite, não tem ovo nessa alimentação. É tudo tirado de leite de nozes, Total de vegetariano. amêndoas. É uma coisa maravilhosa e vai para o desidratador. É uma comida que leva tempo para ser feita. Quando tem esse tipo de massa. Por exemplo, eu comi um ravioli em Nova York, que é um ravioli feito de a casca, o pastelzinho do ravioli é feito com lascas da carne do coco verde. E fica maravilhoso. E a comida não é quente, mas você tem a sensação de quente, por quê? Porque eles usam pimenta. E a pimenta mexe na tua língua, Você não pode, te cara. dá a sensação do quente. Por isso que quando você vai comer uma comida, eles falam que é quente ou não. fria, Quente é porque quando Da tem pimenta. exatamente. É maravilhosa a comida. Eu como Você muito. Tá vendo só, Sabrina? Você precisa começar a comer isso, tá bem gorda. Tá bem gordinha. Sabrina tá. Nada, Depois, ela tá sensacional. Ela tá com uma pochete ali já bonita. Uma Nada, ela tem um pochetinha. corpo Eu engordei. sensacional. depois que ela chocou o ovo. Foi. Eu fui mãe, né? Ô, louco.
Mãe de uma avestruz, E você toma muita vitamina também, assim? Não, eu tomo um complexo vitamínico todos os dias. Não muito, é isso. É o mesmo que a Glória Maria toma? Ela toma vários Sei o que que ela remédios. toma. Não, eu tomo um complexo vitamínico para mais de 50 anos de idade, que eu sei que não aparentam, mas tem. Mas Gostei da então, sua cults. Eu tomo esse complexo vitamínico, vitamina C também. E é isso. E muito sexo. Muito sexo. Olha, aí você vai dizer não? É, lógico. Solicitada Eu tô porque na vem bimestral. cá. Eu tô semestralmente. Eu tô na bimestral no intervalo do Jô. Sabe, ali no break comercial Coisa do Jô. rápida. Dura 3 minutos e 40 a minha pega. É É verdade. quase um coelho, né? É, mas assim Com só cebola. esperando o próximo entrevistado. 6 em 6 meses tem que pagar ainda, senão não funciona. Muito bem. Eu Mais tava vendo aqui perguntas? também, a Marília, como é que foi ser mediadora de... Debate. Não é uma coisa chata, o negócio você tem que... Não, olha, na época foi terrível. Eu me lembro que eu ia para casa, eu não conseguia dormir, porque eu não conseguia realizar o que estava acontecendo comigo, a importância do que estava acontecendo. Porque quando você está lá no meio daquelas feras todas, aqueles homens incontroláveis querendo ser presidente da República... É chato, né? E começando a praticar de novo a tal da chamada democracia, que foi isso, foi a grande abertura para a volta da democracia, começou ali, de alguma forma, ali também. Então eu brigava, eles brigavam comigo, porque eu era mediadora, brigavam que eu estava dando mais espaço para um, menos para outro. Briguei com o Brizola, mandei tirar o Brizola do ar, eu briguei com o Mercadante, porque o Lula estava reclamando que eu estava dando espaço para o Brizola. Era uma coisa louca. E ganhava pouco na época. Então, mas eu fui perceber, tempos depois, de que foi uma coisa importante. Foi muito bom, foi muito bonito ter feito. E recebi, na época, votos de alguns políticos importantes. Me mandaram um telegrama dizendo, entre todos, votariam você para presidente. Eu tá queria vendo? muita coisa. E você trabalhou nas principais emissoras do país, né? Qual foi a emissora que você não trabalhou ainda? Não trabalhei em algumas. Eu trabalhei na Globo, no SBT, na Rede TV. Na Band. E na Bandeirantes. Mas eu fiquei muitos anos. Na Globo, 16, na Bandeirantes, 10 anos. No SBT, uns 5 anos, ou 5 anos. E na Rede TV eu fiquei 2 anos muito bons, aliás. Vocês estão lá, vocês sabem como é que trabalha lá. Não, beleza. E passei pela CNT também, mas isso foi uma passagem relâmpago. Muito bem, muito bem. Bom, eu só posso agradecer. Não, mas... Tá vendo? Ó, o programa passa Mais um rápido. pouquinho. Uma entrevistada. Aliás, Canta uma música pra gente depois. Qual? Eu canto. O que vocês querem? fazer um bate-bola com a Gabi. então peraí, eu toco uma música. Você canta? Faz um bate-bola Então, com a Gabi. vamos fazer um karaokê? Tem karaokê aqui. Roberto Karaokê? Carlos. Tem. Ah, mas eu não sei se vou saber a letra. Não, mas Não, tem a letra de boa não sei, qualidade. tá Aí vai entrando pegar aqui. lá, você escolhe. Ah, mas não tem aqui a letra. Não mas tem a letra. Pega uma que ela eu posso conhece já. cantar. Faz eu uma posso cantar capela. uma coisinha que é capela. Capela. Quer? A capela? Ué, por que Claro, não? lá pera tem aí. vozeirão. Não entra aqui. Não... Mas tiraram o cabo? Tiraram. Ah, entendi. Cabo C. Ela faz capela. Faço capela aqui agora, um pedacinho de uma música que eu adoro cantar. Vai. E que está no meu último CD. Ó, que chique. O Janequine, vai lá. Gente, tudo? Vou fazer pra vocês aqui. É uma música que é o Sábado de Copacabana. Vai. Tá? Aí começa assim, depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar. Já fiz o meu programa pra esta noite e já sei por onde começar. Um bom lugar pra se encontrar, Copacabana. Pra passear à beira-mar, Copacabana. Depois um bar à meia luz, Copacabana. Eu esperei por esta noite uma semana. Um bom jantar, depois dançar, Copacabana. Pra se amar, um só lugar, Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar lá pra semana. Se eu encontrar um novo amor,
Copacabana. Olha só, depois dessa agora. Quem sabe faz ao vivo, olha aí. Ô, louco. Gabi, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Tá? Obrigado não. De verdade. Adorei, muito obrigada, muitos beijos. Eu adoro vocês, de verdade verdadeira. E foi bom, não doeu. Tá vendo só? Obrigado, Gabi, aqui no Pânico na Jovem Pan.